Quando a obediência gera milagres. Para iniciar, vamos fazer a leitura bíblica que se encontra no livro de Lucas, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11, que diz o seguinte: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava no barco a multidão. E quando achou de falar, disse a Simão, fazendo-lhe ao mar alto: Lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, rompiam a rede, e fizeram um sinal aos companheiros que estavam do outro lado do barco, para que fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostou-lhe aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderaram dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que havia feito. E é igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. O objetivo dessa mensagem aqui é levar a vocês, ouvintes, irmãos e irmãs em Cristo, da palavra do Senhor, a compreender que mesmo diante de frustrações, a obediência à palavra de Jesus pode liberar milagres e conduzir a um propósito maior. Você já experimentou, com certeza, cada um de nós. Eu acredito que não existe um ser humano nesta terra que tenha nascido aqui, crescido, que não tenha passado alguma frustração na sua vida. Se existir esse fulano ou essa fulana que ainda não passou por uma frustração, eu quero conhecer, porque não existe ninguém que vive nesta terra que ainda não passou por frustrações, que já se tornou um adulto até hoje. Quando trabalhamos, nós nos esforçamos e mesmo assim nada acontece quando esperamos. Foi exatamente o que aconteceu com Pedro e seus companheiros. Uma noite inteira de pesca e nenhum peixe. Então essa história vai falar sobre a pescaria que os discípulos foram fazer após Jesus ter entregado sua vida, ter morrido, e eles achavam que tinham ficado sozinhos e ele voltou a pescar de novo. Quantas vezes nós voltamos a fazer coisas que o Senhor já disse para nós que não é aquilo que foi feito para nós fazermos, e nós vamos teimar e dizer: eu vou fazer, porque o Senhor chamou aqueles discípulos para ganhar almas, ganhar homens, né? Como foi feita a leitura aí. Então eles simplesmente desanimaram. Quantas vezes, né? Nós desanimamos, voltamos a fazer o que fazíamos antes, sendo que Deus já disse para nós largarmos isso para lá e fazermos o que Ele nos chamou para fazer. Então foi exatamente assim que aconteceu com Pedro e seus companheiros. Uma noite inteira de pesca e nenhum peixe. No entanto, esse cenário de frustração se tornou o palco de um grande milagre, quando eles decidiram confiar na palavra de Jesus. A obediência à sua voz mudou tudo. Quando nós somos obedientes à voz do Senhor Jesus, nós vamos ser bem-sucedidos. Por quê? Porque a voz do Senhor, ela não pode ser confundida nas nossas vidas. Deus pode usar um vaso, um profeta do Senhor, um servo, uma serva do Senhor para você. Isso é maravilhoso. Mas você tem que também entender que o Senhor,
ele fala de várias maneiras, né? Ele fala de várias formas. Ele fala através da sua palavra. O Senhor, ele fala através de um profeta, de uma profetisa. O Senhor fala através do que ele quer falar. Então, quando os discípulos ouviram essa ordenança do Senhor, jogue a rede ali, daquele lado, eles obedeceram. Se eles não tivessem obedecido à voz do Senhor, não teria acontecido aquele grande milagre. Confie na voz do Senhor. Ela, uma voz que você deve confiar. É a voz que você deve ouvir. Não outras vozes aí, mas a voz de Deus, a voz do Senhor Jesus, a voz da sua palavra, da Bíblia Sagrada. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia Sagrada que você vai ouvir a voz do Senhor. O Senhor falar com você. Nós temos que entender uma coisa. O Senhor quer de nós obediência. Né? Porque não adianta nós que dizemos servirmos a Deus e não sermos obedientes à sua palavra. Tudo que está lá, tudo que está escrito na palavra do Senhor, nós temos que obedecer. Porque senão, como é que ele vai cumprir? Como é que ele vai cumprir a palavra que ele disse, se você não é obediente? Eu tenho certeza que o Senhor, ele é misericordioso, é bondoso. Ele pode entregar um milagre na sua vida. Então, vamos aqui entender. O primeiro ponto aqui importante sobre esta mensagem. A obediência gera milagres. A frustração humana. Esforço sem resultado. Lucas 5, versículo 5. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Pedro e seus amigos eram pescadores experientes. Eles sabiam o que estavam fazendo. Mesmo com todo o conhecimento e esforço, a rede voltou vazia. Quantas vezes nós vivemos isso? Empenho, sem frutos, dedicação, sem retorno, noites em claro, nada para mostrar. Às vezes nós somos até experientes e exímios naquela área, mas está faltando um toque especial, é o toque do Mestre Jesus. Está faltando a presença de Deus, está faltando Ele na sua vida, na nossa vida. Está faltando você ouvir a voz dele. Está faltando você obedecer a voz do Senhor. Porque a voz dele, a palavra dele que vai fazer o milagre acontecer na sua vida. Então não fique retrucando, não fique sendo uma pessoa desobediente, sendo uma pessoa de duro coração, que não entende a voz do Senhor, que não entende a palavra que o Senhor tem falado. Seja um inteligente, seja uma pessoa que seja sensível à voz do Senhor. Se ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Abra o coração para Deus, abre o coração para Jesus e você vai ver o milagre acontecer. E a aplicação para essa mensagem é que a frustração revela a nossa limitação humana. Mas é nesse lugar de esgotamento que Deus começa a agir. Você já se sentiu assim já? Lembre-se que quando reconhecemos o nosso limite, que o milagre começa a se aproximar. Você já passou por uma situação em que você disse assim: Senhor, eu não tenho mais força, eu vou parar por aqui, não tenho mais condições de seguir em frente, minhas forças acabaram, é só até aqui que eu consigo lutar. Você já passou por isso? Pois eu quero dizer para você que o seu limite para Deus é só uma vírgulazinha, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O Senhor, quando Ele chega em uma situação, Ele chega para resolver. Não tem conversa fiada, não. Esse negócio de dizer assim, será que Jesus vai resolver? Não tem esse negócio. Se Jesus entrar, se Jesus disser assim, eu vou entrar, eu vou libertar, eu vou agir, eu vou entregar esse milagre, eu vou te abençoar, eu vou mudar este homem, eu vou mudar essa mulher, eu vou converter teu filho, eu vou converter tua filha, toda a tua família vai servir a Deus, pode acreditar nesta palavra, porque o Senhor vai cumprir, de alguma maneira o Senhor vai cumprir essa palavra. Né? Então, quando o milagre chega, é porque chegou a sua vez. Mas, escute bem, seja obediente à voz do Senhor Jesus. Segundo ponto importante aqui, obedeça mesmo sem entender, o milagre vem pela fé. Lucas 5, versículos 5 ao 7.
mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Jesus manda Pedro voltar para o mar e lançar as redes de novo, em pleno dia, quando não se pescava. A ordem de Jesus não fazia sentido lógico, mas Pedro decidiu obedecer. O resultado? Uma pesca tão abundante que foi necessário chamar para ajudar a recolher os peixes. Outros dos que estavam ali foram chamados para ajudar. Pois quando você ouve a voz do Senhor e obedece, sem você entender, o milagre acontece. Tem momentos que o Senhor Jesus, ele vai usar alguém para falar com você e vai dizer assim, olha, não faça isso, porque isso aí vai te prejudicar. Ou alguém chega para você e fala, olha, eu acho que essa situação que você está vivendo, que você está passando, é devido isso e isso que você fez, né? E às vezes nós teimamos e não ouvimos a voz do Senhor através de um servo, de uma serva do Senhor, e teimamos, né? E aí acontece que nós quebramos a cara, né? Muitas vezes. Pois o Senhor disse, obedeça sem entender. Seja obediente aos propósitos, seja obediente à palavra de Deus, mesmo se você não entender hoje o que está acontecendo com você, mas seja obediente ao que o Senhor tem pedido para ti. Se for para você renunciar a alguma coisa que está te afastando de Deus, renuncia. Se é uma amizade que vai te levar para o mau caminho, renuncia. Deixa para lá essa amizade. Se for algo que você deve falar para alguém e você está com medo de magoar aquela pessoa, você tem que renunciar e você tem que falar o que Deus te mandou você falar. Se for para você falar algo para alguma pessoa que você tem muito amizade e carinho, pode ser uma mãe, um pai, um filho, pode ser quem for. Mas se você não falar aquilo que o Senhor te mandou tu falar, o que vai acontecer? Não vai ter milagres. Porque você se acovardou, você não foi uma pessoa corajosa, você não foi um homem e uma mulher corajoso e corajosa para enfrentar a situação e dizer, eu tenho que fazer o que Deus manda. Por isso que este segundo ponto aqui é, obedeça sem você entender. Obedeça somente o que Deus está mandando você fazer. Seja obediente. Ou você prefere pagar o preço? Você acha que o preço vai ser barato? Não vai ser. O preço vai ser muito alto se você não cuidar logo e obedecer, mesmo sem você entender o que Deus está falando contigo neste momento. Obedecer é maior e é melhor do que sacrificar. A aplicação dessa mensagem, que é o segredo do milagre, está em obedecer à palavra de Jesus, mesmo quando ela está contrária à lógica humana. Obedecer não depende de entender, mas de confiar. O que Deus tem te mandado você fazer e que ainda parece sem sentido, confia e obedece. Às vezes Deus usa, né, pessoas para nos entregarmos coisas que muitas das vezes nós fechamos o coração. Eu vou trazer aqui para o lado financeiro, para você entender. Muitas das vezes Deus toca no teu coração para você ajudar alguém financeiramente, para você abençoar alguém que está necessitado. Uma pessoa que até você olha assim e fala, essa pessoa não está passando nada na sua vida financeira, né? Mas lá por trás dos bastidores a pessoa está passando uma escassez, a pessoa está endividada, a pessoa está passando por uma situação difícil. E o Senhor tocou no teu coração e disse, abençoa essa pessoa com uma quantia tal. O Senhor disse até o valor da quantia que você tem que dar e você está resistindo o Espírito Santo de Deus, você está resistindo à voz de Deus, você não está querendo fazer o que Deus manda. Tem vários sentidos o que o Senhor fala. Não é só a respeito de dinheiro, não. É várias situações. É uma palavra, amiga, um abraço. Às vezes Deus está mandando você comprar uma roupa para a pessoa, comprar um calçado, levar a pessoa ali para lanchar, ou convidar para a pessoa sair, convidar para ir para a igreja. Então são várias situações que Deus está falando com você, para que você venha obedecer, mesmo sem você entender o que está acontecendo. Terceiro e último ponto, uma bênção maior. De pescador de peixes a pescador de homens. Lucas 5, versículo 10 a 11. Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. O milagre da pesca foi apenas o começo. Jesus tinha muito coisas grandes e maiores para
eles e reservado para eles. Pedro recebeu um chamado de deixar os peixes, as redes, o barco, para seguir a Jesus e alcançar vidas. Ele obedece novamente, deixando tudo e seguiu. E a aplicação para essa mensagem: Deus não nos chama apenas para viver milagres. Ele nos chama para viver um propósito. O maior milagre é quando entendemos que fomos alcançados para alcançar os outros. O que você está disposto a deixar para seguir o chamado de Jesus? O que você está disposto a deixar? Será que você está disposto a deixar a sua vida aí de conforto, de comodidade para ir fazer o ID do Senhor, ganhar almas para Cristo? Será que você vai renunciar aí à sua vida boa? Será que você vai renunciar a algumas coisinhas para seguir Jesus? Esta é uma pergunta que fica para você responder para você mesmo. Porque o Senhor Jesus disse que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. E a conclusão dessa mensagem é o seguinte: Pedro começou frustrado, cansado, derrotado. Mais uma palavra de Jesus mudou tudo. Quantas vezes acontece conosco, né? Essas coisas aqui. O milagre da pesca foi apenas a ponte para algo maior, um chamado para transformar vidas. Frustrações não é o fim, são o começo de um novo agir de Deus. Obedecer à palavra de Jesus, liberar milagres. O maior presente não é o milagre em si, mas o propósito que nasce a partir dele. Jesus ainda está falando, sua palavra ainda tem poder. E seus milagres ainda estão disponíveis para quem decide confiar e obedecer. Você está pronto para obedecer, mesmo sem entender? Esta é a palavra. Esta é uma pergunta que fica para você mesmo responder. Será que você está pronto? Pois se você está, então se prontifique e diga: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então, esta foi a mensagem sobre quando a obediência gera milagres. Que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um de vocês.